Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda aula, tá? E hoje a gente vai discutir um pouco sobre as características das mídias, tá? E em especial entender como funcionam alguns veículos, perfeito? Então a gente vai trabalhar aí o lado positivo e negativo de cada um e ao final a gente vai ter um compiladão legal aí para já começar a pensar em mídia e as suas características, perfeito? Então vamos embora que a gente não pode perder tempo, tô te esperando. Então, entendendo um pouquinho aí sobre os principais veículos e as características das mídias, vamos começar por uma que fez aí um pouquinho a nossa infância, que é a TV aberta. Pessoal, todo mundo sabe que a TV aberta é de fácil acesso a toda a população. Um problema da TV aberta é que ela não consegue segmentar muito o nosso público-alvo. Então, você vai atingir um montão de gente e talvez isso nem sempre vai estar relacionado com o seu público. Então, você precisa ter um pouquinho dessa crítica relacionada à TV aberta. Ela continua sendo a referência da população, mesmo com o crescimento da internet. Aliás, pausa aqui. A internet cresceu, novos meios de comunicação surgiram, mas os outros meios de comunicação, os antigos, os tradicionais, como TV, rádio, jornal, revista, ainda surge efeito, tá? Não vamos esquecer disso. Hoje em dia não é só a internet e também não dá para usar só a internet. Só para você ter uma ideia, uma pessoa fica em média 5 horas do dia dela no celular. Sobram, se uma pessoa fica acordada 18 horas por dia, sobra 15 horas para a pessoa ser atingida. Sobra 13 horas para a pessoa ser atingida por uma campanha publicitária. Então, as outras mídias farão esse papel porque nós estamos expostos a ela. Sempre, em qualquer lugar, ok? Voltando para a TV. A TV possui uma grande penetração e uma cobertura, tá? Você pode fazer campanhas regionais e nacionais, perfeito? Regional você vai atingir um certo target. Nacional, todo o país. Cuidado, a TV ela tem um preço um pouquinho salgado, que não significa que ela seja cara, tá? Você vai atingir muitas pessoas, muitas pessoas. O problema é que se o seu produto for local, for só para a cidade, compensa ir para a TV ou não? Não, não compensa. Você vai atingir um raio de 150 cidades, por exemplo, mas só vai vender na sua. A não ser que o seu produto seja muito bacana, que as pessoas queiram se deslocar até a sua cidade para consumir, aí sim é o ideal para a TV, depende de produto para produto, a gente precisa analisar isso. Assim como você pode anunciar na TV, o seu concorrente também pode anunciar. Isso pode distorcer um pouquinho a cabeça do seu cliente, tá? Em qual eu vou escolher? Por quê? A campanha do seu concorrente é tão legal quanto a sua, mas qual ele vai escolher? Então, é necessário também outras mídias para aumentar ainda a necessidade de desejo do indivíduo, combinado? Nesse veículo você pode contratar ele com as seguintes opções. Você tem a possibilidade de VTs de 15 segundos, de 30 segundos e até mesmo de 60 segundos, que é muito tempo, mas existe essa possibilidade. Você também pode ser patrocinador de algum programa ou trabalhar com o tradicional e queridíssimo merchandise, combinado? Já a TV fechada, o próprio nome diz, ela é fechada. Mas, consequentemente, as pessoas que assistem possuem um poder aquisitivo maior, segmentado e seleto. Os custos são um pouquinho mais salgadinhos. Não vamos esquecer desse salgadinho que ele faz a diferença, combinado? Os formatos de comercialização nessa TV fechada é bem semelhante ao de uma TV aberta. Vou deixar para vocês lá no ambiente um pouco do Media Kit de uma TV para vocês entenderem. Vou pegar da minha região aqui, você pode procurar da sua região também, fechado?
A rádio, a nossa queridíssima rádio, aquela que você ouve sem querer, ou ouve no carro, ou ouve quando entra numa loja para comprar alguma coisa, a rádio sempre vai atingir a gente de alguma forma. Existem pessoas que têm o hábito de consumir a rádio, existem pessoas que não têm o hábito de consumir a rádio, mas ela sempre vai atingir, talvez por estar em algum lugar. Geralmente as pessoas buscam a rádio por uma questão de lazer, entretenimento e também de informação em um momento específico, tá? A rádio, ela é um bom veículo, ela geralmente é regional, ela atinge um número menor de pessoas, correto? Só que ela vai ser pontual para aquela região que você está atuando. O custo dela em relação às outras mídias é menor. Então, você também pode criar aí spots, pequenos spots, a gente chama de spot, o áudiozinho, e colocar e vincular numa rádio, pensando sempre na programação. Cada programação vai dizer que tipo de público vai ouvir isso, quem oferece para você a rádio, só que você também precisa ter o senso crítico de entender se de fato é aquele público mesmo, tá? Isso é fundamental, você ter um viés crítico para questionar a programação e decidir se vai entrar naquela hora ou não. E o bacana da rádio também é que é muito fácil você gravar anúncios ao vivo, dependendo aí do tipo de rádio que você vai procurar, ela pode disponibilizar esse viés para você e gravar alguma coisa ao vivo, chama atenção, dependendo do momento que isso vai entrar no ar. Ainda na rádio nós temos o jingle, poderia pedir para você fazer um jingle para mim aí, para a gente ver como é que sai, só que não, né gente, não precisa, não tem a necessidade ainda, tá? Vamos ver aí mais para frente. Um jingle é uma mensagem publicitária por meio de música. Por incrível que pareça, ainda muito usado hoje e dá resultado, tá? Não sei dizer para você o quanto, depende da campanha, depende do produto, depende do serviço. Mas se você parar para pensar, tem sempre um jingle que fica na nossa cabeça. Escreve aqui embaixo nos comentários que eu quero ouvir o jingle que mais te incomodou aí, que mais ficou na sua mente nos últimos anos aí, aquele que te toca até hoje, aquele que fica na sua cabecinha. Certeza que tá vindo um tanto aí na sua cabeça agora. Vou deixar você pensar e contar para mim aqui, para me incomodar também e incomodar os seus colegas. Você tem também o texto foguete. O texto foguete é semelhante a um spot, só que de 5 a 7 segundos, é rapidinho, e ele vai passar informação. Basicamente, o YouTube de 5 segundos a gente é obrigado a ver. O texto foguete é rapidinho também e vai deixar... o legal é utilizar ele como um teaser, ou vem aí tal coisa. Vai despertar uma certa curiosidade para o indivíduo ficar atento às próximas ações que virão por aí. Perfeito? E por fim, mas não menos importante, a assinatura ou um patrocínio de um programa. Aquela mensagem curtinha, um oferecimento de... E essa mensagem também faz o cliente lembrar que essa marca, que esse produto existe e está disponível. Talvez pode ser naquele momento que vem o processo de decisão. Ah, lembrei, estou precisando no supermercado. Perfeito? Um exemplo aí. O jornal, pessoal, o antigo jornal, um público mais seleto, de uma renda mais elevada e com um pouquinho mais de idade. Calma, você deve estar pensando assim, Lucas, eu leio jornal ainda e não sou de idade, não tem problema. A gente só precisa entender que o público maior, a pizza, o pedaço da pizza maior, é esse público. A gente não pode esquecer disso, tá? Lógico que a mídia também tem uma questão cultural. Existem alguns locais que as pessoas têm o hábito ainda, seja de qual for a idade, qual for a renda, de ler jornal. Na nossa região pode ser que não, tá? Então a gente precisa estar atento também na questão geográfica e cultural de cada região para a gente interpretar. Mas ele ainda assim é uma mídia bacana de ser usada. Pode ser tanto o jornal impresso quanto o jornal online. Muitas pessoas assinam o jornal online para ter acesso ali a conteúdos específicos. A comercialização desse conteúdo destinado à classe A e B, por exemplo, ela é feita por X centímetros, X de largura, geralmente é metade da página, 2/3 da página, enfim, são peças estáticas, perfeito? Que você vai
inserir no jornal num determinado momento, tá? Então eu vou fazer isso durante uma semana, vou fazer isso só sábados e domingos durante um mês. Você vai definir de acordo com o jornal que você vai escolher, com o meio que você vai identificar aí, perfeito? A revista é uma mídia que a gente pode segmentar bem, tá? Então você tem revistas de carro, revista para mulheres, revistas de esporte e assim sucessivamente. Você consegue segmentar melhor o seu público e definir com quem você vai trabalhar aquela peça. A revista, o problema dela é o tempo de circulação. Uma revista pode ser lançada por mês. Se a sua ação for uma semana apenas, não há necessidade dela ficar no ar um mês. Depende, você precisa analisar. Nesse caso, talvez a revista não seja o indicado para essa finalidade, ok? Tem também aquelas revistas socialite que toda cidade tem, né? Depende do tipo do produto que você vai colocar lá, essa ação pode bombar também. A forma de comercialização é a mesma coisa. Você pode ter aí página dupla, você pode ter terceira capa, você pode ter meia página, 2/3. É um pouco semelhante ao jornal, só que no caso da revista ela não é grandona, ela é menorzinha. Fechado? As mídias externas, pessoal, eu em especial gosto demais de mídia externa, ou seja, aquelas mídias que estão em vários espaços distintos, shopping, Buzzdoor, outdoor, enfim, as possibilidades são imensas e geralmente ela pega a pessoa no caminho para alguma coisa. Então é importante você identificar as artérias da sua cidade ou da região em que você vai trabalhar uma campanha, analisar bem a campanha que você vai colocar, a mensagem que você vai colocar, porque ela precisa ser impactante aí num tempo muito curto, perfeito? E essas mídias podem ser uma boa alternativa para quando as pessoas não estão no celular. Por exemplo, no trânsito, tá? O Buzzdoor, por exemplo, você para no sinal e tem uma mensagem atrás do ônibus. Você não vai ter outra possibilidade a não ser passar o olho, entender a mensagem e continuar olhando para os lados. Pegou você de alguma forma, perfeito? Ela teve aí, de certa forma, um alcance. E dependendo do volume que isso foi distribuído, ela vai ter frequência também. Vamos imaginar que você para num sinal, tem um outdoor em frente à sua casa, durante 15 dias você vai ter aí a frequência de ser atingido por essa peça, por essa ação. E por fim, mas não menos importante, nós temos a internet. A internet todo mundo conhece. É os posts patrocinados, ações espontâneas, virais que carregam alguma marca, enfim, o universo de possibilidade é imenso. Instagram, Facebook, Google AdWords, as possibilidades são imensas, tá? Você pode contratar todas que você quiser, desde que saiba utilizar isso para potencializar os resultados, ok? O bacana da internet é que ele consegue metrificar, quantificar o que você atingiu e o que você não atingiu, tá? O que você fez de ruim. Você sempre pode potencializar o seu número de campanha. Você só precisa tomar um cuidado. Todo mundo hoje em dia fala assim, a internet está bombando, vou colocar minha campanha na internet. Legal, tem que colocar sua campanha na internet. Não coloca tudo nela, por dois motivos. Você sobra 13 horas, com o exemplo que eu contei para você, 13 horas do seu cliente offline e aí 5 horas dele online. Não vai ser massivo o suficiente a ponto de irritar as pessoas com a sua campanha, correto? Você precisa tomar esse cuidado, senão você vai ter um efeito inverso. Ao invés de conquistar, você vai criar um ranço, o famoso ranço. A internet ela é um meio muito bacana e a gente precisa sempre buscar se atualizar. O problema é que isso muda todo dia e a gente precisa estar ligadíssimo nesse aspecto. Perfeito? Então é isso, pessoal. Fechamos a aula de hoje. Na próxima aula a gente aprofunda um pouco mais em algumas variáveis e a gente vai tocando essa disciplina aí. Tô curioso para ver os seus comentários aqui embaixo do vídeo. Quero saber aí que tipo de jingle que marcou aí você na sua vida. Se não tiver nenhum, escreve também, que é curioso, inclusive. Valeu, galera. Forte abraço. Beijo para vocês. Fui!